Olá, sejam todos bem-vindos ao Cápsula Cast. Hoje, no Cápsula Cast, eu vou falar, não sou eu que vou falar, na verdade eu vou abordar um grande amigo, pastor, empresário, teólogo, Everton Carneiro. Nós vamos falar deste livro aqui, O Carregadores de Maca. Aliás, se você vai ficar até o fim, eu quero te dizer que nós vamos sortear esse livro para quem estiver até o fim deste Cápsula Cast. Pastor Everton, seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui comigo. Obrigado, pastor Marçal. A alegria é minha estar com o senhor aqui. Nós já nos conhecemos há algum tempo e temos aí dividido algo do reino de Deus. É muito bom estar com o senhor. Cada vez que eu tô, eu me alegro. É muito bom estar com você aqui. Bom, a gente vai para a vinheta e depois da vinheta, aí sim a gente começa o Cápsula Cast. Estamos aqui, como eu disse, com um amigo, um homem de Deus, com um empresário, teólogo. Eu conheço ele há pouco tempo, mas parece que eu já conheço o pastor Everton há 15, 20 anos, né? Porque há uma conexão que a gente não consegue explicar terrenamente isso, só é possível mesmo quando você tem uma visão do mundo espiritual, por que que a gente se conecta com algumas pessoas e outras não. E ele veio a Maringá, no estúdio aqui do Cápsula Cast, ele, compromisso aqui, lançando o livro, aliás, ele está lançando o livro no Brasil todo, se você de repente quer conhecer o trabalho do pastor Everton, você pode acessar a rede Nações em Cristo lá no Instagram, pode acessar o Instagram dele, pode conhecer o trabalho dele. E eu estou recebendo ele aqui hoje para falar de carregadores de maca. Esse é o mais recente livro dele, digo mais recente porque não será o último, né? Não. Teremos outros e é claro que ele estará aqui conosco sempre que tiver algo novo ou simplesmente para a gente se falar. Pastor, eu penso o seguinte, eu venho do mundo corporativo. Uhum. E a gente sempre pensava assim, eu vou contratar quem está no topo. Olhava para o currículo e dizia assim, ó, eu vou contratar quem domina e vou colocar para dentro da empresa e depois eu ajusto o que for necessário. Mas aqui o senhor destaca carregadores de maca. Por quê? Pastor, trazendo para o mundo corporativo, hoje as cadeiras, por exemplo, de CEO das empresas, o currículo é importante? Não há que se questionar isso. Só que ele não é fundamental hoje para se tomar a decisão de quem vai estar numa cadeira de CEO de alguma empresa. Hoje se leva em conta se essa pessoa, ela sabe viver, conviver com outras pessoas. As pessoas às vezes têm um currículo, assim, maravilhoso, formações espetaculares, só que ela não consegue lidar com o outro. Então, esse livro, ele tem um cunho muito, teológico, foi em cima de Marcos capítulo 2, porém ele serve para todas as áreas das nossas vidas. Por quê? Eh, Nós vivemos em uma geração que a palavra servir não soa legal aos nossos ouvidos. Uma geração que ela quer ser servida. E eu aprendo com a palavra de Deus e aquilo que eu tenho visto ao longo da minha caminhada, que as pessoas, quando elas se tornam eh, carregadores de maca, quando elas se tornam pessoas que estão dispostas a levar alguém aonde elas não conseguem chegar, elas estão primeiro fazendo aquilo que Jesus Cristo nos comissionou, como servos. E o mais importante, ela tendo aquilo que nas empresas hoje se leva muito em conta, ela está tendo. A palavra não é compaixão, me fugiu a palavra aqui, empatia. Ela Empatia. está tendo empatia com o próximo. Um mundo onde, ali nos anos 80 para 90, até os anos 2000, foi tudo muito sendo individualizado. Cada um por si e Deus por todos. E as empresas já têm visto que isso não funciona, que não adianta ele ter uma equipe de 10 com os melhores currículos, mentes brilhantes, sendo que esses 10 cada um está correndo para uma direção. Esses carregadores de maca, até na capa do livro o senhor pode ver, são 4 homens carregando um homem que é paralítico. Se um da ponta solta porque ele quer para o outro lado, essa maca fica muito pesada para os 3 carregarem. Se 2 soltam, 2 ainda conseguiriam carregar, mas com muito esforço. Se um apenas fica, não dá para carregar. No mundo corporativo, é isso. Às vezes a pessoa tem uma equipe, 4 mentes brilhantes, mas cada um correndo para um lado, ou seja, não vão chegar a lugar nenhum. Nesse livro eu falo sobre visão. E visão é eu ter uma única ou um único olhar sobre algo. Na igreja,
na família, nas empresas, e na vida. Quando há uma divisão, são duas visões no mesmo lugar, não tem como dar certo. Muitos lugares estão patinando, muitas empresas estão vivendo esta divisão porque a gerência ou a diretoria, eles não entenderam a missão da igreja, a missão da empresa, e muitas vezes dentro da igreja, se tem várias vozes, só tem que ter uma voz, que é a voz de Cristo, mas aonde há várias visões, não vai. Esses homens só conseguiram levar este amigo até Jesus porque eles tinham a mesma visão. E qual era a visão deles? Levar o homem até Jesus Cristo. E na passagem de Marcos 2, não nos fala o nome desses homens. Nós não sabemos nem o nome do paralítico. Então, em uma geração que ela precisa de muitos likes, ela precisa de aprovação, a Bíblia vem me mostrando que nós não precisamos disso. Nós estamos disponíveis para servir desde que eu seja reconhecido. Eu vou te servir, mas tem que me reconhecer. E no reino de Deus não é assim que funciona. E o reino de Deus, ele domina e comanda as nossas vidas. Nós não somos pessoas tripartidas. Ah, eu sou minha vida e minha vida secular. Nunca foi isso. Eu sou uma pessoa. Eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha família, eu sou pastor na igreja, mas esses ambientes eu não vou trocando de máscara. Eu sou a Uhum. mesma pessoa, com funções diferentes. Na minha casa, eu carrego a maca da minha esposa, ela carrega a minha. Nós carregamos os nossos filhos. Na igreja, eu carrego a maca dos pastores e das pessoas que estão lá, e os pastores carregam as minhas macas. Então, na vida, eu sempre vou carregar, e em algumas áreas eu vou ser carregado. Então, quando eu estou disponível a servir as pessoas, eu tenho visto que elas começam a entender um propósito pelo qual nasceu. Não há pessoa que vai ver um propósito se quer é só para ela. Nada, isso não é propósito. Pode ser até uma ambição, uma ganância. Se eu quero algo só para mim, eu preciso estar ajudando pessoas. E numa geração no mundo que nós não queremos ajudar, esse livro eu venho não é para confrontar, mas é apenas para falar o óbvio, porque tem que se falar o óbvio. Deixa eu voltar essa questão dos carregadores de maca pensando no seguinte prisma. Às vezes, né, nós temos pessoas que não querem carregar Uhum, e não estou dizendo que estão erradas. Na minha visão, na uhum, sua, certamente a gente vai uhum, dizer que sim estão, mas na visão delas não. E no primeiro capítulo, o senhor fala de uma mesma visão. Será que não falta também a nós, que hoje temos algum modelo mental de liderança ou estamos liderando algum grupo, explicar a visão uhum, sobre como carregar a maca? E eu estou aqui usando uma analogia uhum. da maca, mas vale para tudo. Sim. Ó, é muito importante o que o senhor falou, porque, eu vejo, e até conversava com o pastor Luciano hoje, quando nós viemos para cá, que, às vezes a visão é de Deus, ela tá certa, só que falta clareza em passar a visão. Quando eu não tenho uma clareza em passar aquilo que Deus me confiou para minha vida, nós vemos pessoas que elas não conseguem convergir para aquela visão. Por exemplo, na família, a pessoa ela quer fazer algo e, assim, um exemplo simples, ela quer ir para o shopping, só que ela não consegue passar o motivo que qual ela quer ir para o shopping, e a pessoa fala assim: "Não, eu não quero ir". E acaba tendo, às vezes, uma confusão, por quê? Não houve uma clareza para se explicar o motivo de estar indo para aquele lugar. Então, a visão, eu entendo que ela nasce quando nós estamos diante daquele que pode nos dar visão, porque nós somos cegos por natureza. Quando Deus nos revela e nos mostra algo, o nosso trabalho vai ser dar clareza para a visão. Por exemplo, quando Deus dá a visão para Moisés de libertar o povo do Egito, na sequência ele fala: Moisés, e faça assim, assim, assim. Ele explica tudo aquilo que Moisés precisava falar e fazer para o povo entendesse que era Deus mandando ele. Então, não é apenas, não basta eu ter uma visão, basta eu ter clareza para transmitir esta visão. Por que que esses homens pegaram este amigo paralítico e levaram até Jesus? Porque em algum momento dessa conversa deles, eles tiveram a empatia da dor desse amigo, e com certeza, dentre eles tiveram clareza do que eles queriam. Porque, por exemplo, se eles não tivessem clareza desta visão de colocar o homem até Jesus, quando vêm as barreiras, eu paro. Estes homens colocar esses homens levar este paralítico até Jesus Cristo, era a vontade de Deus? Certamente que era, porque Deus está para curar e salvar a todos.
Porém, se esses 4 homens não tivessem clareza na visão que eles carregavam, e dentre eles não soubessem o que cada um precisava fazer nesta visão, que era levar este homem até lá, quando eles chegam lá, o texto vai me falar que havia uma multidão na porta. Uhum. Eles poderiam falar: eu tentei te trazer aqui, mas há uma multidão impedindo. Eu vou te pôr aqui, daqui para frente você se vira. Então tem pessoas que muitas vezes não vão até o fim daquilo que Deus prometeu, porque não há uma clareza em explicar a visão. E eu vejo que em nossos dias, muitas pessoas, e esse erro eu também já cometi, de ter e às vezes as pessoas não corresponderem para carregar as coisas, as macas, porque nos falta essa clareza em comunicar a visão, pastor. Agora, pensando nessa multidão, porque hoje em dia é muito comum nós termos a capacidade de olhar, Uhum. julgar e dizer: fiz até aqui, minha parte está feita, né? E não se anda mais o quilômetro extra, né? Pessoas param no meio do caminho. A gente tem encontrado pessoas que eu chamo de umbigadas, que são pessoas que olham para o próprio umbigo, né? E a gente falou de empatia, e empatia você tem que colocar-se no lugar do outro, ver da posição do outro, antecipar a dor do outro. São fases da empatia, né? E como não sair da visão quando o som de muitas vozes começa a ecoar mais forte do que som de menos vozes que me coloca para andar. É muito importante isso. Essa é a clareza. Porque, por exemplo, esses homens, vou dar o exemplo do livro. Eles tinham uma visão que se tornou numa missão. Visão. Se o nosso amigo for aonde está Jesus Cristo, ele será curado. A missão, vamos fazer isso. Quando eles chegam lá, uma multidão está impedindo. E eles continuam e permanecem, por quê? Porque eles já tinham entendimento que a visão, ela nasceu no coração de Deus, então ela ia acontecer. Então, muitas pessoas hoje em dia recebem algo de Deus para fazer, Deus as comissiona para algo, só que Deus não deu para Noé a madeira. Deus deu para Noé a visão da arca. Deus deu a visão, deu todo o tamanho, as medidas. Falou, Noé, mas agora quem vai cortar a árvore, quem vai pregar, quem vai passar é, betume por dentro e por fora vai ser você. Ou seja, Deus nos dá algo para fazer. Se a gente começar aqui a expandir o pensamento, Deus já deu tudo, porque Deus deu a madeira, enfim, mas Noé tinha que cortar essa madeira, Noé tinha que planar essa madeira. Noé tinha que trabalhar na visão que Deus deu para ele. Ou seja, não basta eu ter uma visão e achar que as coisas vão começar a converger a meu favor porque eu tenho uma visão de Deus. Não se engane, não vai acontecer. Você vai ter que vencer multidão. Você vai ter que entender que tem lugares que as pessoas já estão e não valorizam. Como assim? Dentro, fora estava a multidão, dentro estava os religiosos. Os religiosos estavam numa posição aonde quem estava fora quebrava telhado para estar naquele lugar. Então, tem pessoas que estão em lugares que não estão valorizando e tem pessoas fora, mas têm uma visão, que querem estar naquele lugar. Ah, eu perdi a minha posição. Não, talvez você não valorizou a cadeira que você está sentando. Então, o que eu vejo, pastor, é que as pessoas, tanto na igreja quanto na vida, por exemplo, eu vejo nos jovens. Os jovens, eles querem sair para trabalhar, só que eles têm como parâmetro, eu vejo muito na igreja de casamento. Ah, quer casar. Só que eles olham como parâmetro, tá tudo certo nisso, o pai e a mãe. Só que o pai e a mãe têm 20, 30 anos de casado. Ah, eu quero casar quando eu tiver um estilo de vida igual ao meu pai e da minha mãe. Então você viva 20, 30 anos, aí você case. E não é isso. Ou seja, eu tenho uma visão, só que eu tenho que construir ela. E é esforço. Muitas vezes é renúncia, muitas vezes é entender que Deus me comissionou, mas as portas não vão se abrir assim. Eu vou ter que quebrar alguns telhados para chegar nesse lugar. E quebrar telhados, eu vejo, um telhado ele é feito de maneira organizada. É uma encaixadinha na outra. Ele teve que quebrar aquilo que na cabeça de todo mundo era organizado para poder alcançar aquilo que Deus tinha para eles, que era levar estes homens até Jesus Cristo. Então, a visão ela tem que ser clara, eu tenho que saber o motivo que eu estou fazendo aquilo e entender que no caminho eu vou ter percalços. O que que eu faço no dia em que as coisas não saem como eu quero? Ah, tô levando o homem até Jesus, a porta vai se abrir, eu vou ser chamado. Jesus sabia que ele estava lá fora? Claro que sabia. Jesus chamou ele? Em momento algum. Por quê? O quebrar a telha, o descer o homem é a minha sua parte. Essa parte Jesus não vai fazer por nós. Trabalhar em torno da visão. Nós vamos ter que trabalhar. Semana
que passou, eu até postei algo parecido, dizendo o seguinte: não reclame com Deus o sucesso que você não construiu, né? E aí eu queria avançar em outro capítulo do livro, Uhum. porque se o som de muitas vozes começa a ecoar e eu chego em frente ao grande projeto, seja da empresa, seja da família, seja financeiro, seja lá qual for o projeto, mas o som de muitas vozes está ali. Essa é a hora de uma maneira ou de outra, acessar o ambiente. E aí eu queria saber o poder do ambiente para que as coisas aconteçam, porque se muitas vozes elas me incomodam, eu preciso mudar de ambiente. Uhum. E esse ambiente foi acessado no meio do som de muitas vozes. E aí eu estou tentando agora trazer quem está nos vendo agora para a cena. Religiosos dentro da casa, gente lá fora esperando, não tinha como acessar. O ambiente que os carregadores de maca propiciaram a essa pessoa era um ambiente certamente de muita dificuldade, né? Mas eles acessaram o ambiente. O fato de acessar o ambiente onde Jesus está vale para tudo na vida. Quando a gente pensa em ambiente, essa é a pergunta, se o ambiente não tem aquilo que eu preciso buscar um ambiente que tem aquilo que vai me trazer a necessidade suprida. É, Sou eu. isso. Porque, por exemplo, pastor, quando nós falamos em ambiente, no livro eu também falo por cima, eh, uma semente, você tem uma semente na mão. Eu não consigo plantar ela aqui nessa mesa. Ela precisa do quê? De um ambiente favorável para que ela possa germinar e dar os frutos. Ou seja, o que era necessário para este homem receber milagres era o ambiente onde Jesus estava presente. Nós sabemos que o ambiente a qual Deus nos criou é nele. Você pega, por exemplo, na criação, ele cria o mar, os peixes, os céus e os pássaros. Se você pegar um peixe e tira ele do seu ambiente, do seu habitat natural, ele vai morrer. O pássaro, você aprisionando numa gaiola, ele não morre, mas ele fica limitado. O ser humano é a mesma coisa. Se eu não estiver no ambiente onde a presença de Deus seja verdadeira, eu posso quebrar telhado, posso vencer multidão, vencer religiosos, eu não alcanço nada. Pessoas que estão a vida inteira dentro da igreja, estão lutando, 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 e o fato de eu estar na igreja não quer dizer que eu estou com o Deus da igreja. Uhum. Então as pessoas precisam entender que esse ambiente é construído muitas vezes num lugar onde ninguém está vendo. Ali, estes homens, o livro chama Carregadores de Maca. Estes homens propiciaram para este paralítico o ambiente necessário para o milagre deles. Nós não vemos estes homens saindo com nenhum milagre. Eles não saíram com nada. Mas o porquê que nós lembramos e falamos desses homens? Porque é necessário se levantar pessoas em casa, no trabalho, dentro da igreja, que não estão querendo os aplausos, estão querendo levar pessoas para este ambiente do milagre. Ou seja, eu preciso entender que eu vou carregar macas e muitas vezes eu não vou entrar naquele lugar. Os homens não entraram, quem entrou foi só o paralítico. Os homens ficaram no telhado, pelo que diz o texto sagrado. Ou seja, uma geração que, se ela não for junto, eu não quero, eu preciso entender que não todos os ambientes que a qual eu coloco as pessoas vão ser para mim. Por exemplo, nós temos filhos, nós seremos netos. Talvez o que nós estamos falando aqui hoje plantando os nossos filhos, os nossos netos vão estar se alimentando daquilo que nós estamos proporcionando de ambiente para eles hoje. E aí você pega o ambiente mesmo familiar, é necessário que o ambiente familiar seja igual a essa casa. Essa casa tinha o quê? Perdão, tinha o mais importante, palavra. Porque o milagre, ele tem uma antessala chamada palavra. Não há milagre sem palavra. As pessoas estão querendo acessar os ambientes do milagre sem palavra. Jesus, leia depois o Marcos capítulo 2, você que nos ouve, ele não está lá para fazer milagre. A palavra lá, ele está ensinando a palavra, e a palavra no texto é logos, não é rema. Ele está falando sobre o reino de Deus. Ou seja, aqueles homens foram num ambiente onde a palavra de Deus era verdade. Então, os ambientes a qual eu preciso frutificar a minha visão é nesse ambiente onde a palavra de Deus ela é uma verdade. Não tem como frutificar se for fora da vontade do Senhor. E eu falo assim, pastor, eu até falo na igreja, o lugar mais perigoso e mais triste da terra é um lugar onde eu tenho sucesso fora da vontade de Deus. Estou até pesquisando aqui uma frase que me chama a atenção e a gente já vai aqui para
para a parte final, porque o Uhum. pastor tem compromisso daqui a pouco. E eu queria focar essa parte final no poder dos relacionamentos. E eu quero usar aqui uma frase de Martin Luther King. Ele foi um homem que falhou bastante. Ele foi adúltero, inclusive. A história fala sobre isso. Mas ele defendeu uma causa e ele teve experiências com Deus. Ele sobe ao monte e ele fala: Eu posso descer do monte porque eu vi a glória do Senhor e eu posso agora não temer nenhum homem mais. Só que ele tem uma frase que diz assim: ó, se soubesse que o mundo se desintegraria amanhã, ainda assim plantaria a minha macieira. E o que que isso me faz pensar em relação aos carregadores de maca? Possivelmente, esse homem da maca, ele deve ter plantado macieira em algum momento na vida desses homens que carregaram. E esse homem que estava na maca não só plantou na vida destes que carregaram, ou talvez não plantou, mas eles viram nele, né, desculpa, a necessidade. Mas eu queria que a gente fechasse hoje falando do poder dos relacionamentos. Eu digo que é uma das palavras mais poderosas, não só como palavra, mas como atitude. Ninguém carrega a marca de quem não tem relacionamento. Isso é importante, é muito importante. Sabe, pastor, eu tenho aprendido que, por exemplo, o senhor falou, né, esse paralítico, ele plantou na vida desses homens. Ou seja, e Martin Luther King, quando ele fala essa frase, no musical me gravou, ficou muito forte de mim, que eu não temo a homem mais nenhum. Porque eu tive uma visão, eu tive uma revelação, eu vi a Deus. Então, é essa visão que ele teve. E aí, as coisas aqui, Voltamos à visão, né? voltamos à visão. Eu vi. Quando eu vi, eu sei, porque é muito importante, pastor, que a gente. Porque se eu não ver, eu não sei para onde eu estou indo. Então, esses homens, eles tiveram um relacionamento que nós muitas vezes buscamos fora, mas é dentro. Ele tem que começar da minha primeira igreja, que é na minha casa. Eu preciso entender que eu aprendi esses dias que o Jonathan Edwards, um grande teólogo que teve, ele teve 11 filhos e ele dava uma hora para os seus filhos. Ele dava essa hora. Ele tinha 11 filhos, tinha igreja e tinha um monte de situação, mas ele foi criando relacionamento com seus filhos. Teve uma pesquisa depois, posterior, que foi puxar a linha dos homens, das mulheres que nasceram a partir de Jonathan Edwards. Conseguiram se achar 1.300 pessoas, salvo engano da minha parte. Todos eles, a grande maioria deles, foram homens e mulheres que devolveram para os Estados Unidos, que é lá que acontece isso, juiz, delegado, médico, todos eles com uma vida muito se relacionando bem com a sociedade. E aí fizeram também a pesquisa com outro homem do mesmo tempo dele e que tinha uma vida totalmente contrária, vivia uma vida totalmente fora daquilo que Deus tinha para ele. Se achou só 300, 500 e poucas pessoas. Essas 500 e poucas pessoas, a maioria morreu com 25 anos por assassinato. Aqueles que não morriam eram presos, enfim. Ou seja, os relacionamentos que nós criamos, eles tocam as próximas gerações. E as mesas aonde eu sento para me relacionar, quem decide sou eu. Eu decido em quais mesas eu vou me relacionar. Nós achamos que Deus, Deus ele não nos faz sentar onde nós não queremos. Só que nós muitas vezes buscamos nos relacionar com pessoas que não caminham no mesmo propósito que a gente. É perder tempo. Não é que nós somos melhores ou piores que ninguém, longe disso. Só que nós precisamos nos relacionar com pessoas que estão relacionar de aliança mesmo, aquelas pessoas que estão olhando para o mesmo lugar que a gente. Porque eu não consigo, caminharão dois juntos, se não Não haverá. concordarem, né? Uhum. Então, pastor, eu acho que é importante se fazer dos relacionamentos dentro de casa, na igreja, na vida, e sempre olhando que assim, nós nos conhecemos, nunca imaginaríamos estar aqui, mas é importante também os relacionamentos que você já entendeu, que é de Deus, alimentá-los. Uhum. Porque eu volto a falar, nós ficamos uma geração cada vez mais as minhas coisas e uma amizade, um relacionamento, ela tem que ser nutrida. Bom, eu vou encerrar aqui tentando fazer algumas ideias, né? Longe de mim querer resumir o que o pastor Everton falou, mas o que me fica, né, para você que tá vendo esse Cápsula Cast, é que às vezes a gente não escolhe estar na maca. Ninguém quer estar em cima de uma maca. Mas às vezes há permissões para o nosso crescimento de que a gente vá para a maca. O que a gente precisa pensar nesse momento é, se em algum momento eu for para a maca, quem vai carregar?
Possivelmente, se alguém decide carregar a sua maca, é porque em algum momento você fez alguma coisa, ou se você não fez, pelo menos você plantou uma macieira na vida dessa pessoa em algum momento, como a gente falou. E carregadores de maca serve para tudo. Se a gente pensar em casa, o pastor falou. Tem momento que eu tenho que carregar a maca da minha esposa. Momentos da minha vida atual agora, já nesse hoje muito mais tranquilo, mas a minha esposa carregou maca. Ela suportou dores que se ela olhasse para mim, ela dissesse assim, eu estou desanimada com o que está acontecendo, talvez eu não estivesse aqui falando contigo hoje. Meu filho suportou carregar a maca de alguém falar, ó, seu pai, e ele falar, não, eu conheço, você não sabe o que você está falando, e ele me ligar e falar, pai, ó, tudo que disserem vão ter que tirar depois e te pedir perdão. Então houve momentos que eu estava na maca, e aí o pastor Everton pegou um lado da maca, minha esposa pegou outro, meu filho outro, meus pais outro, e carregaram uma maca quando eu estava deitado. Então vale para casa, vale para os relacionamentos, vale na empresa. Quem carrega a maca da empresa não é o CEO, é quem está abaixo do CEO. A gente falou do futebol, É. né? Pra gente encerrar aqui então, né? No futebol tem os carregadores de maca. Tem os volantes, cabeça de bagre, que tem que correr É. pelos outros. O cara fala assim, não, ele é cabeçudo, ele não sabe tocar. Hoje a gente não vê mais volante assim, né? Mas às vezes você vai ver um volantão de contenção, que joga na frente da zaga, que é esparramando a roda, carregador de maca, né? Às vezes você vai ver lá um meia, né, que nem todo mundo foi Rivaldo na vida, mas foi alguém que colocou Romário na cara do gol, colocou Ronaldo na cara do Nossa, gol. eu tava vendo esses dias, pastor, sobre a Copa 2002. Se fala sobre o Ronaldo com toda. Ele merece tudo que ele foi fazer. Mas e se não tem um Rivaldo ali? Que é isso? E se não tem um Cafu? Uhum. Se não tem o Marcão do Palmeiras ali? Não tem como, né? É um carregando a marca do outro. Não tem jeito. É sobre isso, né? Sobre olhar e enxergar a necessidade do outro, né? Tem um momento aí da sua vida que você parar e pensar e falar o quanto eu tenho ajudado e quanto eu tenho sugado as pessoas, né? Eu tenho a impressão que às vezes a gente fica perto de alguém e quando você termina a conversa, a energia está lá embaixo. Sugar a sua energia. Será que tem gente hoje doando energia, carregando maca? E se não tem, por que não faz? E às vezes a pessoa diz assim: nunca ninguém fez nada para mim. Pois é. Querido, querida, comece por você. Se nunca ninguém fez nada para você, comece a fazer. Eu não consigo imaginar se eu te entregar alguma coisa boa, você me devolver alguma coisa ruim, né? A Bíblia fala, né? Qual o pai, né, que o filho tem uma necessidade de uma comida e ele dá uma pedra? Não existe essa possibilidade. Então que carregadores de maca sirva de, eu diria, de possibilidade de instigar o nosso, mais do que a nossa mente, o nosso coração. Amém. E o senhor falou, agora só para encerrar também, você percebe que muitas vezes nós preparamos mesa e nessa mesa alguém se levanta para nos trair, mas vale a pena fazer novamente a mesa. Porque quando eu faço a mesa, Jesus senta nela. E às vezes a gente se isola dos relacionamentos, porque em algum momento da vida nós somos traídos, abandonados. Aquela mesa que nós preparamos, a pessoa levantou e saiu. Enfim, mas vale a pena preparar para as pessoas que ainda querem sentar na mesa. A mesa ainda é importante. Estamos a caminho de Canaã. Algumas pessoas vão descer antes, mas a gente está indo para lá porque tem uma visão, É né? isso aí, meu pastor. Muito obrigado. Obrigado, Deus senhor. abençoe. Deus Amém. abençoe Nações em Cristo. Pastores aqui que estão acompanhando, pastor Luciano, Pastor Luciano, pastor Sérgio, pastor Sérgio, muito obrigado. homens de Deus, obrigado pela vida deles. Muito bom, né? São carregadores de maca lá, né? Então, o pastor Sérgio, o pastor Luciano também, se o senhor quiser trazer para falar, tem histórias lindas de vida ali, viu? Nossa, vemos no carro ali agora ali, foi isso, é muito bom estar com homens assim, é muito bom. Eu acredito que a gente precisa cada vez mais estar do lado de gente que a gente tem que sentar para ouvir, É. né? Eu estava num culto agora domingo passado e todos os cultos que eu vou, a maioria das vezes eu estou trabalhando, né? Ou eu estou ministrando a palavra, ou a ceia, ou a oferta, ou abrindo um culto. E eu sentei domingo passado, como sentei algumas vezes nas Nações em Cristo. Meu Deus, como é bom sentar só para Pastor, ouvir. olha, e é muito importante hoje, é, quando uma pessoa ela se acha tão madura que ela não precisa sentar para aprender, quando uma fruta ela chega no estágio máximo de maduro, qual que é o próximo estágio dela? Apodrecer. Então, ninguém é suficientemente tão assim que não possa sentar para aprender. Precisamos sentar para aprender. Muito obrigado. Abençoe. Bom, este foi o Cápsula Cast, meu convidado, pastor Everton Carneiro. Muito feliz de tê-lo recebido aqui.
E Carregadores de Marca, esse livro aqui eu vou ficar com ele, para você que acompanhou e você esteve aí no chat, né? Eu vou dar uma olhada quem estava no chat, vou te chamar depois e dizer, ó, você foi sorteado e vamos enviar esse livro para você. Você não vai ter custo absolutamente com nada de envio, a gente vai fazer isso por aqui, porque você acreditou num projeto de estar conosco nesse tempo. Faça essa reflexão. Você está carregando marca de quem? O tempo todo você está sendo carregado. Às vezes, nós vamos ser carregados, mas quando você recobrar sua energia, vai ter gente precisando dessa energia sua, e aí é hora de servir. Quem não serve, não serve. Pensa sobre isso. Até mais. Isso aí.